Olá, eu hoje quero enfocar a obra de um importante filósofo do século XX que viveu entre a primeira metade e a segunda metade do século, cujo nome é Maurice Merleau-Ponty. Sua obra é diversificada, ele se voltou para vários objetos, foi um homem extremamente atuante do ponto de vista social, teve inclinações com o marxismo durante o seu período de juventude e, posteriormente, associou-se a Sartre na redação da revista Le Temps Moderne, que foi uma importante plataforma de divulgação de muitas teses significativas no âmbito do pensamento durante aquela passagem entre a primeira metade do século e a segunda. Do ponto de vista de sua obra, Merleau-Ponty deixou vários escritos, sendo que o mais significativo de sua primeira fase é a Fenomenologia da Percepção, uma obra na qual ele manifesta alguns pontos de partida com Husserl e com Heidegger, dois filósofos que ele tomou como esteio para suas primeiras investigações, e posteriormente a crítica que ele vai fazer exatamente a estes filósofos que ainda estavam muito ligados com aquilo que ficou conhecido com o nome de fenomenologia transcendental. Neste primeiro momento, nesta primeira obra de Merleau-Ponty, nós vamos encontrar algumas distinções extremamente importantes e extremamente sólidas do ponto de vista da investigação sobre a percepção e o que é que ela nos traz, o que é que ela nos provoca enquanto um fato de pensamento. É possível dizer que o olhar de Merleau-Ponty se voltou contra três grandes instituições filosóficas que até então estavam estabelecidas: a ideia de natureza, a ideia de absoluto e a ideia de humanismo. No sentido de voltar-se contra a natureza, ele pensou, sobretudo, a ideia de que nós não somos pré-determinados por um tipo de natureza. Muito menos estamos presos a alguma forma de teologia que seria representada pelo absoluto. E também não somos fruto de um humanismo prévio, muito pelo contrário. Nós não temos essa condenação a nós mesmos, mas somos, sobretudo, carne. Somos, sobretudo, uma carne em transformação, que interroga, uma carne voraz, como está clara na obra do pintor Francis Bacon. Merleau-Ponty parece ter radicalizado uma proposta que já estava em Husserl e que dizia: é preciso voltar às próprias coisas. Esta expressão tem muito a ver com esta radicalidade que Merleau-Ponty imprimiu às suas investigações quando ele vai tomar a questão da percepção, que seria este primeiro contato dos nossos órgãos dos sentidos em relação ao meio aonde vivemos, a percepção, exatamente naquele ponto indiscernível que também já foi chamado de virtual por outros autores e que, portanto, conserva como irredutível a sua própria capacidade de formulação dos vários sentidos que serão articulados. Nesta acepção, nós vamos então perceber que Merleau-Ponty, ao radicalizar essa sua observação, ele vai transcender exatamente aquilo que a fenomenologia transcendental não conseguiu equacionar, bem como ele vai redefinir uma série de outras dimensões fundamentais na qual nós estamos inseridos, tais como o tempo, tais como o espaço, tais como a questão da liberdade,
Outra questão fundamental que ele vai tocar e ele vai tomar está diretamente associada com a descoberta, ou seja, com a invenção. Uma vez que nenhum sentido está pré-estabelecido, nem pela natureza, nem pelo absoluto e nem por nenhuma forma teológica prévia, a existência humana é uma existência inteiramente encarnada. É por isso que ele vai insistir na ideia de que nós somos carne. E esta expressão ganha qualificação filosófica quando ele define o que é o quiasma. Com essa expressão, ele quer exatamente evidenciar este ponto indiscernível em todas estas dimensões nas quais Merleau-Ponty atua. Ele vai trazer uma nova perspectiva para a existência, uma perspectiva que, portanto, não está dada previamente, mas é uma perspectiva do existir que se produz a cada momento, que se produz em cada nova experiência pela qual nós passamos. Nesse momento começa, na vida de Merleau-Ponty, uma intensa interrogação que não mais vai parar de mobilizá-lo em relação ao mundo e ao corpo. Ou seja, que relações estão estabelecidas entre essas duas entidades e que fará com que este corpo, um corpo humano, se adapte, se volte, se interrogue todo o tempo a respeito deste mundo. Um mundo que não está dado previamente, mas que cabe exatamente a ele, enquanto ser cognoscente, como ser pensante, interrogar e construir. Em certo momento do texto da Fenomenologia da Percepção, Merleau escreve: filosofia e arte juntas não são fabricações arbitrárias no universo da cultura, mas contato com o ser, justamente enquanto criações. Vamos perceber, então, que dentro desse arcabouço, dentro dessas interconexões que vão ser estabelecidas todo o tempo entre o ser humano e o mundo no qual ele habita, Merleau-Ponty vai se referir a duas entidades, digamos assim, extremamente poderosas. Aquilo que ele vai chamar de um espírito selvagem e de um espírito bruto. O espírito selvagem está representado por eu quero, eu posso, ou seja, aquela vontade soberana que todo ser humano tem de estar no mundo, de querer estar nesse mundo, de querer produzir um sentido em relação a esse mundo. Há, evidentemente, aqui um eco nietzschiano que perpassa esse tipo de afirmação, ou seja, uma vontade de potência, não é? Que exatamente caracteriza o ser humano enquanto um ser de desejo, enquanto um ser ligado com o arbítrio do querer, o arbítrio desta vontade desejante.
E isto será, então, extremamente indispensável que seja mobilizado para que efetivamente nós nos instalemos nesse mundo. E o espírito bruto vai estar diretamente relacionado com essa indivisibilidade que o ser humano apresenta, ou seja, a não impossibilidade de estabelecer dicotomias tais como alma e espírito, corpo, matéria e por aí afora, como tantas vezes o idealismo e o pragmatismo e até mesmo a fenomenologia transcendental afirmaram. Aqui, então, há a negação de qualquer dicotomia. E nós vamos, então, encontrar o sujeito soberano, o sujeito da experiência, que, através dos quiasmas que ele é capaz de articular, se instala no mundo, se dá conta deste mundo e possa se assenhorear dele. É, portanto, nesta indivisão entre o selvagem e o bruto, aquilo que foi reunido por Merleau-Ponty em torno do seu conceito de carne, que nós vamos encontrar a sua contribuição mais profunda para o terreno da estética, principalmente porque ela vai articular a diferença. E o que é que ele está entendendo e tomando aqui por diferença? Exatamente essa indiscernibilidade, ou seja, esta impossibilidade de divisão que existe dentro desta relação criada entre o ser humano cognoscente e o mundo, objeto do seu conhecimento. A partir daí, então, nós vamos ver radicalizada na proposição merleau-pontiana um dado de extrema significação e que vai repercutir no pensamento de inúmeros outros filósofos que virão na sequência. É possível dizer, então, para concluir, que só existe mundo porque existe ser humano. Ou seja, é o ser humano quem instaura o mundo. E a partir daí, o mundo passa efetivamente a existir. Um mundo constituído de diferenças. Um mundo que vai ser constituído em cima desta subjetividade que nos conforma. Merleau-Ponty possui um texto poderoso, poético, extremamente denso. E eu gostaria que vocês pudessem entrar em contato um pouco com a textura dessa escritura que ele estabelece. Portanto, eu vou ler para vocês alguns parágrafos de O Visível e o Invisível. O que eu sei não é apenas o que é saber, nem apenas quem sou, mas, finalmente, o que há. E ainda, o que é o há?
E essas perguntas não pedem a exibição de alguma coisa dita que lhes poria fim, mas o desvendamento de um ser que não é posto, porque não carece de selo, porque está silenciosamente atrás de todas as nossas afirmações, negações e até mesmo atrás de todas as questões formuladas. Não que se trate de esquecê-las em seu silêncio, não que se trate de aprisioná-lo na nossa falação, mas porque a filosofia é a reconversão do silêncio e da palavra um no outro. É a experiência, ainda muda, que cabe trazer a expressão pura do seu próprio sentido. Eu espero ter sensibilizado a todos e todas um pouco com a beleza, a complexidade e a densidade desse pensador verdadeiramente extraordinário que revolucionou o campo da estética ao longo do século XX. Dentro do tempo que nós dispomos, era o que me foi permitido realizar. Até um próximo encontro.